todos. É com grande prazer que damos continuidade para as reflexões e palestras nessa semana de meio ambiente. Meu nome é Carla, eu sou bióloga, professora da Rede Municipal de Educação de Araucária. Minha especialização é em gestão e planejamento ambiental. E atualmente eu atuo na Secretaria de Educação como assessora de educação ambiental em projetos. Durante essa semana, fomos trabalhando ao longo da semana com várias atividades para a Semana do Meio Ambiente. Na segunda-feira, trabalhamos com contação de histórias, com temas relacionados às questões ambientais. Na terça-feira, aconteceu a premiação do concurso de fotografia, vivenciando o município de Araucária, fotos lindíssimas, inclusive. Também tivemos o lançamento da pesquisa das ações ambientais nas unidades educacionais do município. Na quarta-feira, aconteceu a Conferência do Meio Ambiente. Hoje, teremos a palestra sobre mudanças climáticas e amanhã, encerrando a nossa Semana do Meio Ambiente com as loucuras ambientais no parque, onde serão desenvolvidas várias atividades lúdicas referentes às questões ambientais. Estão todos convidados. Portanto, hoje estaremos conversando sobre mudanças climáticas com o nosso convidado, o professor doutor Alexandre Teto, que prontamente aceitou o nosso convite. O professor doutor, ele é engenheiro florestal, e ele também é especialista em prevenção de combate a incêndios de florestas, mestre e doutor em conservação da natureza. Temos também a Andressa, que estará trabalhando comigo na mediação. A Andressa, ela é técnica em meio ambiente, engenheira ambiental, especialista em levantamento geodésico e georreferenciamento e mestre em meio ambiente urbano e industrial. Atua na Secretaria de Meio Ambiente. Passo a palavra para você, Andressa. Então, olá, então meu nome é Andressa, como a Carla já me apresentou. Estou muito ansiosa por todo o aprendizado para ser realizado nesse nosso curso no dia de hoje. E agradeço novamente também, então, a presença do Teto, né, que nos auxiliou bastante, vai nos trazer muitos dados importantes sobre a questão das alterações climáticas, sobre a questão das mudanças climáticas que nós muitas vezes sentimos, né, em Araucária e também em toda a nossa região. Agradeço também, então, o convite da Secretaria de Educação, através da professora Carla. Muito obrigada, Andressa. Passo a palavra agora, então, para o professor, doutor Alexandre Teto, que vai nos explanar algumas questões importantes. Olá, senhoras e senhores. A gente, primeiramente, agradecer a confiança e também o convite, né, por parte da Prefeitura Municipal de Araucária, né, em especial aí a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né, e todas que estão acompanhando aqui, né, então a Carla, a Suzana e a Andressa aí, que são parceiras de longa data. Então eu vou tratar um pouquinho a respeito da questão das mudanças climáticas, apresentar algumas considerações para vocês e reflexões a respeito desse assunto. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Estão vendo? Sim. Sim. Então vamos lá. Então o tema da palestra de hoje, então, mudanças climáticas, eu coloquei como causas ou conceitos e formas de mitigação. Então, mais uma consideração ou algumas considerações a respeito desse tema que é muito comentado atualmente. A primeira coisa, quando a gente fala em mudança climática, em mudança do clima, a gente precisa saber o que é o clima, e dentro disso, o que é a climatologia. Então, lembrando que logia, a terminação logia,
sufixo logia, significa estudo do clima. Então, climatologia vai ser o estudo científico do clima, que é a síntese do tempo num dado lugar. Durante um extenso período, e aqui já vem uma observação muito importante, a gente precisa de 20 a 30 anos, no mínimo, para poder classificar o clima. Então, quando você pega e vocês estudam a classificação climática de Köppen, por exemplo, que é uma das mais antigas, lá no início, quando os cientistas tentaram propor uma classificação climática, eles não conseguiram inicialmente. Por quê? Porque eles não tinham dados suficientes para propor essa classificação climática. Foi somente no século XX que o Vladimir Köppen, alemão, tomou como base um mapa de um fisiologista, né, um mapa de vegetação de um fisiologista, que é o Candoll, e com base nesse mapa, ele conseguiu propor uma classificação climática. Até por isso que a classificação climática de Köppen é tida como uma classificação bastante geográfica. Continuando aqui, o clima, portanto, refere-se às características do tempo baseadas em observações contínuas durante um longo período. E, para isso, usa bastante algumas ferramentas da estatística. Diferentemente da meteorologia, que ela é mais pontual, ela é mais momentânea. Quando nós perguntamos como está o tempo hoje, nós estamos nos referindo a aspectos meteorológicos, de temperatura, de velocidade do vento, de precipitação. E quando nós nos referimos à climatologia, a um período maior. Então, aquela classificação que nós vemos de Köppen, por exemplo, né, Araucária, por exemplo, o município de Araucária é classificado como CFB, né, essa classificação ela vem de uma base de dados de vários anos de medição, onde você vai ter extremos de máxima, de mínima, né, tanto temperatura, como precipitação, como umidade relativa. Então, uma das limitações que nós temos quando nós falamos do clima são as observações diretas. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, os registros meteorológicos de Curitiba em 1892. Então, embora pareça muito tempo, na realidade, do ponto de vista de climatologia, nós temos um espaço temporal pequeno para fazer as nossas análises, para saber realmente se a temperatura ela está subindo, ela está descendo, ou ela está ficando constante. Então, uma limitação que nós temos está relacionada a isso. O que nós fazemos do ponto de vista científico para conseguir informações mais antigas? Nós pesquisamos por meios indiretos. Então, nós temos uma série de informações que nós podemos buscar em registros históricos e que eles vão nos dar indícios de como era o clima naquela região. Por exemplo, Araucária vem da espécie Araucária, né, que hoje ocupa a região sul do Brasil. Mas, antigamente, né, já foram encontrados pólens, né, na região nordeste de antepassados da Araucária, indicando que naquela região, no nordeste do Brasil, antigamente você tinha um clima mais ameno do que nós temos hoje. Então, a meteorologia, né, e para quem quiser pesquisar um pouquinho mais a respeito disso, indico o livro Meteorologia, do José Lorente, que conta um pouco dessa história do estudo da meteorologia, que começou lá atrás, 600 anos antes de Cristo, com Tales de Mileto. Né? Então, a primeira referência que se tem a respeito da questão de meteorologia é com o Tales de Mileto, que conseguiu prever antecipadamente uma grande produção de azeitona na região onde ele morava. Ele alugou todas as prensas que tinham na região para fazer o óleo, para fazer o azeite, e depois, quando teve essa grande produção, ele alugou com um adicional e ganhou muito dinheiro na época. O que ele queria provar na época é que, com conhecimento, se nós quisermos, nós podemos ganhar dinheiro, se esse for o objetivo.
Então, a meteorologia começou lá atrás com Tales de Mileto e depois veio, né, com várias pesquisas, vários inventos, chegando até Teofastos, em 300 anos antes de Cristo, pesquisou um pouquinho sobre indicadores de tempo e o vento, e a meteorologia ela estagnou por mais ou menos 2.000 anos. Né? Foi um período em que, na história, você não tinha um cenário propício para pesquisa. Então, ela estagnou por 2.000 anos e somente foi retomada lá por volta de 1500, no Renascimento, com Leonardo da Vinci, desenvolvendo o catavento. Para quem quiser também saber um pouquinho mais sobre Leonardo da Vinci, que é tido como uma das personalidades mais destacantes do segundo milênio, eu recomendo o livro A Alma de Leonardo da Vinci, do Fritjof Capra. Continuando aqui, então vocês viram que nós temos uma limitação em termos de dados, né, dados históricos meteorológicos, nós não temos um tempo muito longo, né? E quando essa pesquisa é realizada de forma mais pontual, por exemplo, como no Lago Vostok, que você tem um histórico de como era o clima no passado, ele é pontual, e a gente não pode extrapolar isso para o mundo inteiro. Aqui só para mostrar para vocês que a observação, né, o sistema de observação que nós temos hoje, ele envolve uma série de equipamentos, de instrumentos. Então, não é um sistema simples, não é um sistema fácil. Então, muita gente, quando a gente fala em questão meteorológica, pensa logo em uma estação meteorológica. Nós temos uma rede de estações meteorológicas pelo mundo e que elas vão determinar para a gente as variáveis meteorológicas daquele local terrestre, né, e que ela tem um padrão para ser instalado e para esses dados serem coletados. Então, por exemplo, aqui no Paraná, esses dados eles são coletados 3 vezes ao longo do dia. Esses dados eles são concentrados aqui no Paraná, em Curitiba, são encaminhados para Brasília, e de Brasília eles seguem para Washington, onde você disponibiliza ele para o mundo inteiro. Por que você faz isso? Porque a partir desse banco de dados do mundo inteiro é que são rodados os modelos de como que vai estar o tempo amanhã, por exemplo, em Araucária. Então, você faz depois um recorte desse local que você quer analisar, que você quer divulgar, e você divulga que amanhã em Araucária, né, terá temperatura mínima de tantos graus Celsius, temperatura máxima de tantos graus Celsius, vai chover ou não vai chover. Mas não são somente essas estações meteorológicas terrestres que compartilham esses dados. Então, você tem dados que vêm de navios, dados transmitidos pelos aviões, você tem boias, né? Tem boias que elas são fixas, tem boias que, em função da profundidade do oceano, elas ficam móveis no oceano, elas são colocadas na região equatorial e depois são buscadas lá na região dos polos. E, atualmente, nós temos aqui um apoio muito grande que diz respeito às estações automáticas. As estações automáticas, que se difundiram muito, elas ajudam a gente a coletar dados de locais onde você não precisa ter um observador. Então, esses dados eles podem ser transmitidos diretamente para uma sede ou podem ser armazenados por meio de um data logger. Então, essa rede hoje possibilitou que a gente tenha uma caracterização ambiental muito mais ampla do que a gente tinha há alguns anos. E o que a gente faz com esses dados? Então, uma das aplicações, e que tem uma importância muito grande para a agricultura, são os zoneamentos. Então, o zoneamento, uma das aplicações são os zoneamentos. Podem ser zoneamentos agrícolas, zoneamentos florestais, que vão mostrar aonde a gente pode plantar uma determinada cultura. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, um trabalho do IAPA, do Instituto Agronômico do Paraná, que agora foi
está junto com o IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural, e que ele mostra 3 culturas: cultura da banana, cultura do abacate e a cultura da maçã. Então, notem que uma cultura que ela é tropical, como a banana, você vai poder plantar ela lá na região norte do estado do Paraná, né? Principalmente nessa região, né? Você pode aqui plantar na região também litorânea, né? Então, são regiões aptas ao cultivo da banana. Então, a banana é uma cultura que não exige, ela não tolera temperaturas muito baixas. Por isso, tá, o zoneamento indica essa região norte. Uma cultura que tolera um pouco mais temperaturas um pouco mais baixas, o abacate, você vê que a região onde ela pode ser plantada, onde ela pode ser cultivada, é uma região maior. E, finalmente, uma outra cultura, que é a maçã, e daí vocês vão me perguntar assim, tá, mas por que é exatamente o contrário, praticamente, das outras? Né? Porque a maçã, o cultivo da maçã para floração e para frutificação, ela exige X horas de temperatura baixa. Sem essa temperatura baixa, o que acontece? A maçã ela acaba não florescendo e não frutificando. Então, a produção acaba sendo mais baixa. Então, notem que o zoneamento, o clima, é um fator muito importante para você definir as culturas aptas a uma determinada região. Nós temos aqui no Paraná um caso muito interessante, que é o do café. O que acontece com o café? O café também, ele é plantado na região norte do estado, e à medida que você não tem geada, os plantios de café eles vão sendo ampliados. Então, lá na década de 70, houve uma geada muito forte, que praticamente acabou com a produção de café no estado do Paraná. Nos anos seguintes, o pessoal vendo que não existia a geada tão forte, essa área do plantio de café foi aumentando. Lá em meados da década de 80, novamente, veio uma geada forte e reduziu o café lá para cima, para a região norte. Nos anos seguintes, não teve geada. O que aconteceu? O pessoal foi plantando café de novo, né, em direção, né, no sentido sul aqui. Na década de 90, novamente teve uma geada e recolheu o café lá para cima. Então, a gente tem que observar que o café realmente ele deve ser produzido mais na região norte do estado. Então, existe uma limitação ao crescimento das plantas, que é a questão da água, que é a questão da luz, né, da temperatura, e que devem ser observados juntamente com a questão do sol. Depois dessa parte introdutória a respeito, né, que diz respeito mais à questão conceitual do clima, do uso desses dados, a gente entra na questão específica das mudanças climáticas, que hoje se fala muito em mudanças climáticas. A primeira questão é, o que causa essas mudanças climáticas? Né? E o que nós podemos fazer diante dessas informações? Então, vamos lá. Quando se fala em mudanças climáticas, e alguns pesquisadores preferem o termo oscilação, porque oscilação mostra que sobe e que desce, né? Que é uma constante, que é como se fosse um ciclo, né? Como se fosse dia e noite, como se fosse inverno e verão, né? São ciclos. Só que, às vezes, os ciclos são maiores e a gente não tem condição, né, ou não tem a noção desse todo, desse conjunto para poder fazer essa análise. Então, quando se fala em causas dessas oscilações ou dessas mudanças climáticas, nós temos 3. Essas 3 causas aqui são apresentadas no livro Introdução à Climatologia nos Trópicos, do IUAD, né, de forma mais detalhada. Então, para quem tiver curiosidade depois em se aprofundar nessa teoria,
né, pode consultar, dos livros que vocês podem consultar é a Climatologia nos Trópicos, do Ayoade. Mas lá ele apresenta o seguinte, que existem 3 causas astronômicas, naturais e antropogênicas. O que corresponde a cada uma delas? Então, vamos lá. Astronômica. Só para vocês terem uma ideia, eu vou abordar aqui rapidamente a excentricidade da órbita terrestre. Eu acho que é interessante aqui, de fácil entendimento, e também a obliquidade do eixo da Terra. A excentricidade da órbita terrestre, ela varia. Então, embora a gente aprenda que a órbita da Terra ao redor do Sol é uma elipse, ela a cada 100 mil anos ela se torna mais circular. E o que acontece? Qual que é a consequência disso? A quantidade de radiação que chega até a Terra, ela modifica. Então, se nós temos uma situação como essa aqui, de uma elipse, imagine a Terra aqui, mais afastado do Sol, né, no afélio, nós temos uma determinada quantidade de radiação que está chegando aqui. Se eu tenho aqui, ela mais próxima ao Sol, no periélio, eu tenho uma outra quantidade de radiação que está chegando. Existem várias leis aí de balanço de radiação, entre elas a lei de Planck, a lei de Stefan Boltzmann, a lei de Lambert, que explicam essa quantidade de radiação que chega. De forma geral, a gente fala em constante solar, essa quantidade de radiação, que embora tenha esse termo constante, ela tem uma leve variação ao longo do ano, mas que corresponde a 2 calorias vezes centímetro a menos 2, vezes minuto a menos 1, que é a quantidade de radiação que chega lá no topo da atmosfera. Então, notem que, numa situação como essa, a quantidade de energia que chega até a Terra é diferente dessa. E isso, cada 100 mil anos, né, nós teríamos uma quantidade de radiação chegando em diferentes locais da Terra. E isso causa uma mudança no clima. Da mesma forma, a obliquidade do eixo. Então, hoje, nós temos uma inclinação de 23 graus e 27 minutos. E essa inclinação de 23 graus e 27 minutos, ela muda ao longo do tempo. Só que esse tempo, esse ciclo é de 41 mil anos. Quando você muda esse eixo, o ângulo formado entre o raio solar e a superfície da Terra também muda. Então, quer dizer que a quantidade de radiação que chega é alterada. Então, é mais uma causa de mudança no clima ao longo desses ciclos. Esses ciclos foram estudados por um matemático russo chamado Milankovitch. Então, para quem quiser saber mais a respeito dessas causas astronômicas, procurem os ciclos de Milankovitch. Vocês vão saber um pouquinho mais a respeito disso. Então, ele fez uma correlação entre as eras glaciais e esses ciclos. É esse o estudo dele, e essa é uma grande contribuição dele à ciência. Coloquei uma imagem aqui só para a gente pensar no nosso tamanho em relação ao Sol. Então, quando a gente fala em energia solar, quando a gente fala em erupção solar, por exemplo, a gente está falando disso. E para a gente ver que a gente é pequeno, né, diante, tá, do Sol, por exemplo. Quando a gente fala em erupção solar, existe uma tendência de redução dessas erupções solares ao longo dos anos. Então, se existe uma redução da erupção solar, então, teoricamente, o que aconteceria? A quantidade de radiação que chegaria até a Terra diminuiria nos próximos anos. É algo que a gente tem que acompanhar, tem que monitorar,
né, e ver se confirma ou não. Então, se você tem menos radiação chegando até a Terra, a tendência nesse momento seria de redução de temperatura. Causas naturais. Então, nós vimos que existem as causas astronômicas, e que elas, em grande parte, estão relacionadas aos ciclos de Milankovitch, e existem as causas naturais. As causas naturais, entre elas estão erupção vulcânica, terremotos e os oceanos. Erupções vulcânicas. Uma simples erupção vulcânica pode afetar mais o clima que anos de atividades humanas, além de alterar o ambiente de várias formas. O que acontece com uma erupção vulcânica? A erupção vulcânica, ela vai emitir uma quantidade de material particulado, e esse material particulado ele chega até a estratosfera, onde ele permanece por alguns anos. E esse material, estando em suspensão lá na estratosfera, ele vai absorver parte da radiação solar, vai refletir parte dessa radiação solar e vai transmitir parte dela. Então, ele vai provocar um resfriamento da temperatura da Terra. Inclusive, em 2021, Bill Gates, ele lançou uma proposta de reduzir a temperatura da Terra, lançando na estratosfera alguns aerosóis. Então, ele estava, inclusive, financiando algumas pesquisas, preocupado aí muito com essa questão da temperatura. Tá? Então, mais ou menos seguindo o efeito que uma erupção vulcânica causa. Os terremotos, eles transmitem uma grande quantidade de energia para a atmosfera. E aí, pouca gente fala disso, né? Então, o que acontece aqui? O terremoto é a movimentação de placas tectônicas. E a movimentação de placas tectônicas, isso a gente vê lá principalmente em física, essa movimentação em um sistema conservativo, o que vai acontecer? Essa energia cinética, esse movimento, ele vai se transformar em temperatura, energia, tá? E em som. Então, você tem energia térmica e energia sonora, associada, então, aos terremotos. Então, você libera também para a atmosfera uma grande quantidade de energia. Os oceanos, e daí a gente faz uma grande pausa aqui por causa dos oceanos. O oceano, o que acontece? O que acontece com a água? Né? E qual que é a importância dela? A água tem um calor específico, eu vou colocar aqui para vocês, ó, calor específico, um Czinho alto, em comparação com a Terra, com o solo. Como ela tem um calor específico alto, ela absorve mais lentamente a energia e ela emite, ou ela libera mais lentamente também essa energia. E ela acaba regulando o clima. É por isso que quando a gente está no litoral, em uma cidade no litoral, a temperatura mínima e a temperatura máxima, elas não são tão distantes como se nós estivéssemos lá no interior do estado, nas mesmas condições, né? Onde a temperatura mínima e a temperatura máxima, ou seja, a amplitude térmica seria maior. Então, o oceano, ele serve como um regulador do clima, e aí está a importância dele. Então, o que acontece? Um raio solar vem, vai incidir aqui sobre o oceano, parte dessa energia vai ser absorvida pelo oceano, parte vai ser transmitida para dentro do oceano e parte vai ser refletida. Essa quantidade que é refletida é chamada de albedo. Né? Então, a reflexão de todos os comprimentos de onda, quando um objeto é iluminado
como a superfície é iluminada pelo Sol, é denominada de albedo. E aí há uma questão muito importante, que é a contaminação dos oceanos, onde a gente acaba mudando esse valor aqui, esse albedo. E questões antropogênicas. Então, antropogênicas, né? Então, que tem a origem no homem. Então, nós temos uma parte, digamos, de culpa na questão das mudanças do clima. Qual que é a nossa culpa, né? O que nós realizamos, o que nós fazemos que causam, né? Que causa mudança no clima? Então, atividades industriais, queima de combustível fóssil, desmatamento, queima de biomassa e urbanização. Então, todas essas atividades aqui provocam alterações, né, e, consequentemente, uma mudança, sobretudo no microclima. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar a urbanização. Pouca gente fala da urbanização, mas é uma das principais causas de perda de biodiversidade no planeta. Então, quando você cresce, quando você aumenta uma cidade, de forma geral, de maneira desordenada, produzindo uma série de subprodutos, né? Você tem ali, e você muda, inclusive, o entorno desse local, dessa cidade, para abastecer essa cidade com alimentos, por exemplo. Você está mudando todo o uso do solo desse ambiente. E quando você muda o uso do solo, você está mudando o clima. Por que você está mudando o clima? Porque você está mudando todo o balanço de radiação. Então, se num primeiro momento você tinha uma floresta, e essa floresta absorvia determinada quantidade de energia e emitia determinada quantidade de energia, quando você tira essa floresta dali, vamos colocar um exemplo bem extremo, coloca um asfalto, esse asfalto vai absorver mais energia, vai ficar mais quente aquele local. Se vai ficar mais quente, a umidade relativa vai ser menor. Né? E durante a noite, você vai ter temperaturas mais baixas também. Então, quando você muda o uso do solo, você está mudando também o clima daquele local. Claro que você está mudando de forma pontual, você está mudando naquela região ali. E isso a gente chama de microclima. Então, existem 3 níveis que a gente precisa considerar: microclima, mesoclima e o macroclima. O transporte é responsável por praticamente 1/3 das emissões humanas. E nós temos trabalhado muito a respeito disso, né, empresas como Tesla e outras, para mudar um pouco dessa questão de emissão, para reduzir essas emissões, utilizar outras formas de energia. Tá? Então, nós estamos em um bom caminho. Dito isso, a gente pode falar que o clima global ele varia naturalmente e apresentou períodos mais quentes no passado. Então, em função de aspectos astronômicos e aspectos naturais, e a gente observando aqui a região da Groenlândia, o que se observa? Se observa que no passado você teve momentos que foram mais quentes, né? Momentos, né, como esse, mais quentes aqui, e momentos onde você teve temperaturas mais baixas. Então, você teve momentos em que a temperatura estava maior, que você teve aqui a chegada dos vikings, por exemplo, na Groenlândia, e locais onde você teve a temperatura mais baixa e, consequentemente, o fim da civilização viking naquela região. Em alguns locais, a gente observa esse tipo de questionamento.
né? A Groenlândia, muita gente tem se preocupado com aquela região, porque ela estava dessa forma, estava gelo, e agora esse gelo está descongelando e você tem até criação lá de gado, né? Mas notem que no passado, e a origem da palavra Groenlândia vem de terra verde. A mesma coisa, né? A Islândia. A Islândia vem de, né, terra de gelo, terra do gelo, né? E hoje, né, ela está numa condição diferente. Então, você tem esses ciclos, e esses ciclos, pelo fato de serem mais longos, a gente não consegue, às vezes, ter a noção dele. Né? Mas notem que, nesses dois casos, predominantemente, o que causou essa mudança no clima foram as questões astronômicas e foram as questões naturais. Tá? Então, você tem pouco ou pouca influência das causas antropogênicas aí. Por outro lado, as notícias, as revistas, elas apresentam um sentido muito alarmista, às vezes. Tanto quando esquenta demais, como quando esfria demais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? E esses dias eu estava lendo um material que diz respeito às fake news. Como reconhecer uma fake news? É uma notícia falsa. Uma das coisas é a questão de ser alarmista. Era o primeiro item, né, para você identificar. Então, hoje, quando você lê uma notícia, você tem que ver qual que é a fonte dessa notícia, se essa notícia realmente é confiável ou não. Porque hoje, em todos os meios e em todas as áreas, não somente na questão climatológica, nós temos esse viés muito mais alarmista, né? Claro, uma questão de marketing, é uma questão de venda, mas a gente tem que ler com muito cuidado quando as notícias elas têm esse viés. Então, notem que ao longo do tempo, a Time, por exemplo, a tapa da Time apresentou, né, tanto revistas ou capas indicando as temperaturas mais altas como mais baixas, a última aí relacionada à COP26. Outras notícias também mostram essa questão alarmista, né? Então, denúncia aqui feita em 1985, dizendo que em 2010 a Amazônia seria um deserto. A temperatura, notícia mais recente, né, indicando aqui que temperatura inédita na Antártica é sinal de que eventos extremos vão se tornar comuns. Ah, um detalhe, é muito difícil nós modelarmos eventos extremos. Nós não temos todas as informações para modelar esses eventos extremos. Outro aspecto aí a ser considerado, eu falei para vocês das estações meteorológicas, as estações meteorológicas, elas foram instaladas lá atrás, numa condição como essa. E hoje nós temos uma condição como essa. Um termômetro, ele vai me indicar o quê? A temperatura desse local, que representa esse local. Pergunto para vocês, será que se eu instalo nesse local aqui uma estação meteorológica, e essa estação meteorológica continua lá, nesse local, essa temperatura ela vai sofrer alguma variação? Quanto que corresponde o efeito da urbanização nesses dados meteorológicos? Então, hoje a gente não sabe, não tem essa resposta. Então, pode ser que a temperatura esteja aumentando? Pode. Pode ser que não? Pode também. Tá? Então, nós não temos informação a respeito disso, né? De quanto que seria
o efeito de urbanização. O que acontece? Em função disso, vários recordes de temperatura são provenientes de estações meteorológicas localizadas próximos de centros urbanos, onde as construções, asfalto e poluição criam as chamadas ilhas de calor. Então, o que nós temos, na realidade, são temperaturas mais altas aqui, e que podem estar relacionadas a essa modificação no ambiente, onde você tem a estação meteorológica, onde você tem a coleta de dados. Essas ilhas de calor, elas já são, né, bastante trabalhadas aí, né, descrita inicialmente pela Magda, né, e você nota em determinados locais, tem um trabalho, uma tese, ali na Universidade Federal do Paraná, da Luciana Leal, que trata disso, as chamadas ilhas de calor e as ilhas de frescor. Então, dentro de uma cidade, o que você pode ter? Você pode ter pontos mais industrializados, onde você vai ter temperaturas maiores, e pontos onde você tem parques, onde você tem unidades de conservação, onde você tem reservas naturais ou remanescentes florestais, que são chamadas ilhas de frescor, onde as temperaturas são mais amenas. Além disso, obviamente, a arborização urbana vai amenizar essas ilhas de calor nas cidades. Se extrapolarmos os dados meteorológicos de alguns locais em determinado ano, poderíamos dizer que a Terra está esfriando. Tá? Então, notem que alguns pesquisadores dizem o seguinte, que a Terra está esquentando, e antigamente se falava muito em aquecimento global. Como as simulações não começaram a bater com os dados coletados, ao invés de aquecimento global, o pessoal mudou, né, alterou o termo para mudança climática. Está esquentando ou está esfriando? Né? Então, em alguns locais, em algumas estações meteorológicas, você pega os dados históricos, você nota que está esfriando. Em alguns locais, está esquentando. Né? Isso me lembra um professor americano que falou que talvez a Terra ainda não tenha se decidido pelo aquecimento ou pelo resfriamento. Mas alguns dados aí para vocês pensarem a respeito. Em 2012, inverno mais rigoroso em Londres, nos últimos 60 anos. Janeiro de 2014 registrou a menor temperatura em Nova York nos últimos 118 anos. Inverno de 2013 foi o mais rigoroso no Japão nos últimos 78 anos. Em 2013, na Antártida, foi registrada a menor temperatura já medida na Terra, de 90,7 graus Celsius negativo. Tá? O que acontece? Notem que aqui nós estamos nos referindo sempre nos últimos 60 anos, nos últimos 118 anos. Quer dizer que antes disso, pode ter acontecido a temperaturas menores ainda. Então, em alguns locais você tem esse registro, em alguns locais você não tem esse registro, essa informação. Mas a gente sabe que o clima, ele é cíclico. Ele vai mudar ao longo do tempo. Ele vai subir e ele vai descer ao longo do tempo. Sempre existiram no passado exemplos aí de catástrofes meteorológicas. Então, hoje se fala muito de eventos extremos. Pergunta: será que esses eventos extremos no passado realmente ocorriam em uma menor quantidade? Ou será que ao longo do tempo nós ocupamos áreas que não eram propícias para a ocupação humana e nós começamos, depois de um determinado período, a registrar muito mais essas catástrofes, esses eventos extremos, com os celulares, né? O que será que aconteceu? Então, só para vocês pensarem a respeito, alguns exemplos aí de eventos extremos. 1877, 1879, seca que matou mais de 500 mil nordestinos e mais de 5 milhões de asiáticos.
1896, onda de calor nos Estados Unidos matou mais de 3 mil só em Nova York. 1788, 1921, 1887, pela ordem, os 3 anos mais secos da Inglaterra dos últimos 250 anos. 1900, o mais mortífero furacão, Galveston, no Texas, matou cerca de 10 mil pessoas. O que a gente tem que considerar? Que a Terra é o planeta água. Nós temos aí 70% do planeta água, 30% do planeta terra. Parte desses 30% nós ocupamos. O grande oceano, Oceano Pacífico, é o que vai dar, de forma geral, o direcionamento de aquecimento ou resfriamento do planeta. Existe uma sigla, né, que diz respeito à oscilação decadal do Pacífico. Tá? Vou até colocar aqui para vocês, oscilação decadal do Pacífico. Essa oscilação decadal do Pacífico, o que é? É um aquecimento ou resfriamento do Oceano Pacífico ao longo dos anos. Então, você tem ciclos de aquecimento ou resfriamento. Ninguém sabe o motivo do porquê. Supõe-se que está relacionada à atividade no núcleo da Terra. Mas essa oscilação decadal do Pacífico, quem quiser pesquisar, depois diz respeito até está relacionada, né? A Laninha, é o Ninho, né? E o Oceano Pacífico é que realmente vai dar um indicativo de aquecimento ou resfriamento. E é uma questão de escala. Então, se 70% da Terra estão cobertos por oceano, nós temos que grande parte ali, o oceano é que vai dar esse direcionamento de aquecimento ou resfriamento. Os oceanos absorvem praticamente 50% do CO2 produzido pelas atividades humanas. Só que essa capacidade do oceano em absorver CO2 tem reduzido ao longo do ano. Bom, isso é uma preocupação que a gente deve ter. E dentro disso, onde estão as verdadeiras ameaças, então? A poluição dos corpos de água, sobretudo dos oceanos. Então, como eu falei anteriormente, se nós poluímos a água, se nós poluímos o oceano, nós estamos mudando a quantidade de energia que o oceano está absorvendo. E, consequentemente, estamos mudando o balanço de radiação. Então, trabalhar com a água é uma questão estratégica para a manutenção do clima no planeta. Os oceanos cobrem, então, mais de 70% da superfície terrestre, o que resulta em uma maior influência na regulação do clima que os continentes. A poluição dos oceanos afeta, então, como eu falei, o albedo, a absorção de CO2 e a produção de O2 pelas algas. Além disso, o homem tem jogado em rios, em córregos, e desaguando tudo isso no oceano, uma grande quantidade de lixo. E hoje nós temos as chamadas ilhas de plástico, né, ou as ilhas de lixo, né, que se concentram nos oceanos em função das correntes marítimas. Essas ilhas, claro que vão influenciar na quantidade de radiação absorvida, refletida e transmitida pelo oceano. Somente no Oceano Pacífico, só para vocês terem uma ideia, nós temos uma ilha de plástico do tamanho da Índia, e que nós precisamos resolver. Isso é uma questão estratégica, né, que diz respeito aí à retirada desse material, à reciclagem desse material, ao aproveitamento desse material. E essa ilha, ela continua a crescer. Então, nós precisamos, né, nos córregos, nos rios, né, e, sobretudo, nos oceanos, atuar de forma a reverter esse impacto que nós causamos ao longo dos anos. Hoje se fala muito,
né, tanto nesse material residual como no microplástico, tá, e que nós temos que criar tecnologias para minimizar esse impacto. Algumas considerações finais. As principais causas das mudanças climáticas são os eventos astronômicos ou naturais. Como eu falei para vocês, a quantidade de energia que chega até a Terra pode aumentar ou pode diminuir, né, dependendo da inclinação da Terra em relação ao Sol, dependendo da trajetória da Terra em relação ao Sol, dependendo da existência ou não de poeira galáctica. Essa poeira galáctica que pode absorver, que pode refletir e que pode transmitir, né, parte dessa energia. Causas naturais, então, nós comentamos sobretudo os vulcões e os terremotos. Por outro lado, os eventos antropogênicos, nós comentamos, eles não controlam o clima do planeta. Tá? Então, ao contrário do que muita gente pensa, o macroclima não pode ser controlado pelo homem. Mas o homem afeta as mudanças locais. Então, nós podemos desenvolver determinadas ações, e daí entra a questão ambiental, a questão de educação ambiental, a questão da reciclagem, a questão de plantio de árvores, a questão de criação de unidades de conservação, que vão melhorar o microclima e podem chegar a melhorar o mesoclima. Então, se eu planto uma árvore, estou lá, ó, coloquei aqui uma árvore. O que eu estou fazendo? Eu estou melhorando o microclima. Então, se eu tenho uma árvore na rua, eu estou melhorando o microclima. E a gente sente isso. A gente sente que aqui, né, embaixo dessa árvore, ou próximo dessa árvore, a temperatura vai ser menor, a umidade relativa vai ser maior. Então, você está melhorando a qualidade de vida e você está melhorando o microclima. Mas a gente não pode assumir que o plantio de uma árvore vai melhorar ou vai modificar o macroclima. Tá? Isso não seria uma verdade. Da mesma forma, se eu descontaminar um rio, ou em muitos casos, onde aqueles rios foram canalizados antigamente, se eu abro, né, se eu exponho novamente aquele rio, o que eu estou fazendo? Eu estou melhorando o microclima daquele local. Por quê? Porque aquele curso de água, aquele rio, vai fazer com que a amplitude térmica seja reduzida e a umidade relativa aumente. Então, em muitos países do mundo, os rios estão servindo como base ou como linha mestre de um parque linear. Então, ao lado desses rios, você cria ali locais de visitação, locais de recreação para as pessoas, mas mantendo esses rios descontaminados e mantendo esses rios expostos, porque eles vão regular o microclima desse ambiente. Então, está muito certo a ação de criação de unidade de conservação com relação ao clima, ao plantio de árvores com relação ao clima, a monitoramento da água, de córregos, de rios e de áreas de preservação permanente. Nesse sentido, deve-se priorizar a poluição dos corpos de água, sobretudo dos oceanos, como eu falei anteriormente. E, finalmente, seria muito mais apropriado se falar em variação climática, porque, afinal de contas, a temperatura ela sobe, ela desce ao longo do tempo, né? E o entendimento disso, ao longo de várias centenas de anos, né, mostram isso, que existe uma variação do clima, né, do que mudança climática, que dá mais o entendimento de um caminho único, né, de uma mão só.
uma vez que a Terra sempre apresentou variação no clima ao longo das eras, independentemente do desejo dos seres humanos. Era isso que eu tinha para apresentar. Queria agradecer, espero não ter ultrapassado o tempo aí, né? E novamente agradecer ao convite e fico à disposição para questionamentos. Obrigado. Agradeço as excelentes contribuições e trocas de experiências. Eu tenho uma pergunta. Durante a sua fala, eu até anotei aqui. É possível que as atividades antropogênicas possam desacelerar, tendo em vista o crescimento da população? É possível isso? Que as atividades antropogênicas possam Desacelerar, tendo em vista o crescimento acelerado da população. Novas tecnologias têm surgido como forma de minimizar o impacto do homem, né? Então, embora você tenha o crescimento da população, por outro lado, você tem aí técnicas, né, de plantio, de produção, de construção, de energia, né, que são menos impactantes ao ambiente. Então, nós estamos, né, embora a gente costuma ver assim o curto prazo, né, quando nós analisamos um prazo um pouco maior, nós vemos que existe uma evolução do ser humano e que essa evolução ela está indo num bom sentido. Então, embora você tenha, digamos, aspectos muito interessantes, desde o surgimento do ser humano na Terra, né, como a escrita, o avião, a internet, né, as informações, você tem outros aspectos que são impactantes. Mas nós temos, ao longo do tempo, compensado muito esses, esses, digamos, impactos, né? E outros nós temos mitigado. Então, acho que assim, o caminho está correto, né? Gostaríamos que fosse mais rápido, obviamente, né? Que não tivesse tanto interesse, tanto político como econômico envolvido em algumas ações, mas o caminho, ele é um caminho assim promissor para a humanidade. Obrigada. Andressa, alguma perguntinha? Eu tenho várias. Várias perguntas. Até enquanto o professor ia falando, eu ia tentando entender como tudo isso afeta a nossa vida. Por exemplo, quando o professor falou lá na questão do resfriamento nos microclimas, me veio na cabeça o Parque Cachoeira, que vocês todos conhecem, né? A diferença de temperatura que a gente consegue verificar passando o dia lá naquele local. Claro, devido toda a unidade de conservação, como o professor bem falou, né? A questão da arborização que existe no local. Outra questão que nós temos muito em Araucária também é a questão da inversão térmica em ambientes de inverno, né? Nós temos aqui uma emissão atmosférica muito grande devido às indústrias, e a gente percebe que nas manhãs de inverno a gente verifica que essa poluição dá uma baixada, dificulta, né, a dissipação dessa energia, né, para a atmosfera como um todo. Então, tudo isso a gente vai, né, interiorizando e verificando o que a gente passou. Por exemplo, lá acho que foi 2013, que nevou no município de Araucária, né? E depois de lá para cá a gente sempre fica, não, mas esse inverno vai ser muito forte, o próximo inverno tudo indica que nós vamos passar muito frio. E nós já passamos por esses picos, né? Provavelmente verá outro pico depois. Uma das perguntas que eu tenho, eu sei que até uma das especialidades do professor, é como isso tudo influencia na questão de incêndios florestais, porque a gente vê muito isso no Brasil também, né, e nos Estados Unidos. Então, como que tudo isso gira em torno desses incêndios? Vamos lá.
Então, assim, o Parque Cachoeira, né, é excelente, que é um excelente exemplo de ilha de frescor, né? Então, onde você cria ali um microclima, né, que é mais agradável a toda a população. Então, é um bom exemplo, né, que mostra a importância de se plantar uma árvore, de se conservar uma área, né? Então, além da questão da biodiversidade que está associada ao parque, além da questão dos benefícios estéticos ao município, além da questão dos benefícios psicológicos às pessoas, né? Principalmente depois da pandemia, aí as pessoas deram muito mais importância a estar no ambiente natural, a procurar um contato maior com esses ambientes. Então, é bacana, né, não só salientar a questão da importância para o microclima, como ilha de frescor, mas tá? Com relação à inversão térmica, é interessante que essa questão de mudança climática, se a gente for lembrar lá no passado, antigamente se falava muito em chuva ácida. Se vocês forem lembrar, lá na década de 80, 90, se falava muito em chuva ácida. A chuva ácida parece que é uma questão de moda, né? Daí depois pararam de falar de chuva ácida, né? A chuva ácida continua. Se a gente for fazer monitoramento da chuva, do pH da chuva, vocês vão ver que tem chuva ácida. Tá? E essa chuva ácida, ela corrói monumentos, corrói construções, né? O consumo de água acidificada, ela tem uma relação com Alzheimer, com Parkinson, né? Atinge o sistema nervoso central de crianças. Então, é preocupante. Né? A gente precisa monitorar isso. Tá? Daí, depois que passou essa moda da chuva ácida, a gente veio para a moda da camada de ozônio, né? Do buraco da camada de ozônio, que era na década de 90, ali, comecinho dos anos 2000. O buraco aumentou, o buraco diminuiu, e assim foi. Né? O buraco está lá ainda, continua aumentando e continua diminuindo em função de alguns ciclos que ele tem. E agora veio a questão da mudança climática que a gente está abordando aí. Né? E dentro disso, né, uma preocupação que tem aí nas cidades é essa questão mesmo de inversão térmica, porque ela está relacionada a quando ocorre a inversão térmica, você tem, em função ali, você cessa as correntes de convecção, e você tem ali uma concentração do material particulado, da poluição, então isso afeta a qualidade do ar para a população. Então, é algo que também deve ser trabalhado, né? Então, existem algumas formas de você trabalhar e minimizar o impacto dessa inversão térmica. Tá? Inclusive, um tempo atrás, teve uma Olimpíada que o pessoal utilizou chuva artificial, né? Porque há vários dias você não tinha chuva naquele ambiente, e você tinha muito material particulado, diminuindo, reduzindo ali a qualidade daquele ar. O que eles fizeram? Provocaram, né, lançaram lá iodeto de prata nas nuvens, em determinadas famílias de nuvens, para provocar essa chuva artificial e fazer com que aquele material particulado, ele digamos, fosse para o solo, né, melhorando a qualidade daquele ambiente. Então, existem tecnologias, algumas a gente precisa aperfeiçoar ainda, mas que a gente pode estar utilizando aí no sentido de melhorar a qualidade do ar, melhorar a qualidade do ambiente. Né? Com relação aos incêndios florestais, aí que a Andressa perguntou, em 1963, talvez algumas pessoas lembrem disso, nós tivemos o maior incêndio no estado do Paraná, que queimou 2 milhões de hectares. É considerado, em termos de área queimada, um dos maiores incêndios no mundo até hoje. Então, em 63, você teve essa queima de 2 milhões de hectares, 110 pessoas morreram, e em muitos locais, em função da falta de comunicação na época, muita gente acreditava que ia acabar o mundo, né? Porque você via aquele clarão no horizonte, né? Material particulado, aquela fumaça, né? E ninguém sabia o que estava acontecendo. Né? Então, teve um apoio, na época, norte-americano,
de planejamento para combate, né? Depois, o Corpo de Bombeiro, inclusive aqui do Paraná, ele acabou se especializando nesse combate aos incêndios florestais, que é bem diferente dos incêndios que ocorrem em ambientes confinados, e acabou treinando outras corporações no Brasil. Mas os incêndios, o que acontece hoje? O que a gente vê, né, na região lá dos Estados Unidos, ali principalmente a região da Califórnia, Austrália, Portugal, Espanha, Itália, né, e Brasil, né, recentemente. A gente vê que os incêndios florestais, eles podem ser prevenidos, né, e eles podem ser melhor combatidos. Então, claro que determinadas condições vão predispor o material, né, a vegetação, à ocorrência do fogo. Então, quando você tem temperaturas maiores, umidade relativa menor, maior velocidade do vento, períodos de estiagem, você tem o fogo ali com possibilidade de ocorrer mais facilmente e se propagar mais facilmente. O que a gente pode fazer? Trabalhar, aí a Carla vai gostar, trabalhar com a questão da educação ambiental, né? A Andressa também gosta, né? Essa questão da educação ambiental é uma questão muito forte, né, no trabalho. Saber, principalmente, onde, quando e por que esse incêndio está ocorrendo. Se a gente sabe onde, a gente pode trabalhar mais intensamente nessa área, nessa região. Quando, a gente pode colocar essas brigadas, essas pessoas, né, deixar de sobreaviso o período onde você tem estação normal de perigo de incêndios. Né? E por quê? Né? Às vezes, assim, a causa do incêndio pode ser um incendiário, uma pessoa que simplesmente vai lá botar fogo. Né? Nesse caso, a gente tem que trabalhar com fiscalização. Às vezes, são pessoas que não sabem, né, que é chamada pelo educador ambiental, que é o Genebaldo Freire Dias, que ele diz que é analfabetismo ambiental, né, que a pessoa não sabe que aquilo pode causar um dano ao ambiente. A gente tem que trabalhar muito intensamente a educação ambiental. Então, existem várias formas de se trabalhar isso. E uma outra coisa que pode ser feita, que a gente fala bastante, que o pessoal do Chile usa, é a chamada civicultura preventiva. Então, quando você tem plantios, você fazer, né, uma poda, você fazer um desbaste e fazer com que o material combustível, você tenha uma quebra de material combustível, tanto na horizontal como na vertical. Então, você acaba quebrando um pouco a propagação do fogo, né, e o fogo ele vai ou se apagar sozinho, ou ele vai ser mais fácil de ser combatido. Tá? Então, não sei se respondi a contento, Andressa, mas qualquer coisa eu complemento. Respondeu perfeitamente, agradeço os esclarecimentos. É isso. Agradecemos, então, ao professor doutor Alexandre, que muito contribuiu com esse momento de mudanças internas e externas também, né? Também quero destacar a importância da parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Educação, articulando, né, mecanismos de reflexões e principalmente de ações no sentido de garantir a qualidade de vida da população. Também quero destacar que essa palestra ficará disponível no canal Educação Araucária para acesso a todos os interessados sobre a temática. E que também, quem desejar a certificação, esse link também estará disponível durante o período de aproximadamente uma semana. Muito obrigado, foi um prazer, espero que a gente possa ter outros momentos como esse. Obrigada, professor, obrigada, amiga. Até a próxima. Até mais. Até mais.